Boa noite, irmão. Oi, Paulo, tudo bom? Tudo bom? Tô no caminho para casa aqui, daqui a pouco eu tô chegando em casa. Beleza. Tô dirigindo agora, eu entrei, achei que já ia ter mais irmãos, mas você entrou agora, né? Tava só a Célia. É, Boa noite, irmão. Boa noite, irmã, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Eu tô dirigindo aqui, daqui a pouco eu entro aí. Mais uns 5 minutinhos eu chego em casa. Tô mais em cima do cara, hein? tá ok. Deus guarde. Amém, você também. Alguém falou, dou graças a Deus, a gente diz amém, né? Dar graças a Deus é uma coisa Boa maravilhosa. noite, irmão. Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite. Boa noite a todos aí. Que todos estejam felizes, pois a nossa convicção é Jesus Cristo, nosso amado Verdade. Salvador. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão Zé Cláudio. João 7, a partir do 10.
Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa Boa noite, noite. Cláudio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi? Boa noite, Wando. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Como é que é o nome da pizzaria? Pizzaria, rapaz, Espelta. Esqueceu, né? Não sei esse Hã? nome. Espelta. Ah, Espelta. Ah, já Aí vi, vou o pôr Espelta. Aí eu vou pôr a Espelta. propaganda na Globo assim, ó. Seja esperto e peça na Espelta. Espelta, espelta lembra espeto, isso já vira churrasco, hein? Ô, Ah, aquele churrasco. Aquela maminha. Só então, de pensar a gente já engorda. fica lá no pensamento já engorda, né? Eita, meu Deus do céu. E a rabada, hein, rapaz? A Bada também está no cardápio das melhores comidas Tupiniquim, viu? Rabada de frango. Uma Opa! rabada com a água dos Alpes franceses. Eita, aí sim, hein? Aí, olha, aquelas montanhas lá, né? É. Agora, tem uma água brasileira muito boa que chama Velho Barreiro, né? Essa é Uma boa. água boa. Lavar a mão de graxa. É, Boa limpa noite, bem. irmãos. Boa Boa noite, noite. irmão Dani. Beleza? Boa noite. O Adão, eu mandei um link para ele. Será que ele vem hoje também? Ou já entrou aí? A falar nisso, deixa eu mandar para o irmão Carlos, eu até esqueci. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Ô, querido, Amém, boa noite. noite. Boa Amém. noite. Boa noite, irmão. Amém. A Aline entrou aí, né? Boa noite, Aline. Tudo bem, filha? Tudo bom? Eu acho que o celular dela tá ruim para falar, irmão. Boa É, Boa né? noite, Aline. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Irmãos, eu Boa noite a creio, todos. Boa noite. creio que Irmãos.
até em função do tamanho do capítulo, né? Se deveria, algum irmão pode dar graças para a gente iniciar a leitura? Podemos dar graça, irmãos? Bendito Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graça, Pai, primeiramente pelo teu imenso amor, o qual enviaste teu Filho amado a este mundo, para vir aqui perecer pelo preço dos nossos pecados. Pedimos a Ti, Pai, pela reunião que se inicia, que Tu possa nos guiar, nos ensinar, que tudo seja feito para a honra e glória de Teu nome, Pai. Oramos a Ti pelos irmãos que, por algum motivo, não conseguiram entrar na reunião, que Tu possa estar guardando todos com Teu imenso amor. Em tudo te pedimos, Pai, em tudo te damos graça. No santo nome de Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 João 8, né? 7. João 7, né? Se os irmãos não se importarem, eu vou fazer a leitura. Do 10 em diante. Do 10 em diante, mas vou fazer do capítulo inteiro, já que são só 9 versículos. 9? São 53. Não, 9 além do 10, né? Entendeu? Em vez de partir dos 10, eu já parto do 1, que são só 9 versículos a mais. Ah, sim. Esperar carregar aí. Vamos lá. E, depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus
ou se eu falo de mim mesmo. Perdão. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: Tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: Fiz uma obra e todos vos maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, alguns dos de Jerusalém diziam: Não é este o que procuraram matar? Ei-lo aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço-o, porque dele sou, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: Quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: Para onde irá este, que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: Buscar-me-eis e não me achareis, e onde estou, vós não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: Verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas diziam outros: Vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores, está escrito errado aqui, perdão, irmãos. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: Por que o não trouxestes? Responderam os servidores: Nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus: Também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: Porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe:
És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para sua casa.
Os irmãos me ouvem bem? Sim. 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 Vou começar pelo 15. Diz assim, né? E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe essas letras? Não as têm aprendido? Isso é uma indagação, né, dos judeus, porque o Senhor tinha subido ao templo e ensinava, né? E essas letras, elas se remetem àquilo que é terrenal, né? O Senhor ensinava, falava com propriedade sobre a lei, né? Os profetas, profecias. E, porém, o Senhor, né? Na resposta do Senhor, ele já parte para algo que eles não conheciam, que era uma doutrina, que é um princípio, né? Daquela doutrina que seria ministrada através do próprio Senhor, mas pelo ministério do Espírito Santo, né? Ele fala assim: Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Nós sabemos que o Espírito Santo não vem buscar a sua própria glória, né? Agora, uma aplicação não nos evangelhos, né, mas mais uma aplicação do ministério do Espírito Santo hoje para a igreja, né? Nós sabemos que a doutrina ministrada pelo Espírito, ela glorifica a Cristo. Ela não glorifica o Espírito Santo e nem aqueles que recebem essa doutrina, esse ensinamento, mas glorificam ao Senhor, né? Essa ministração do Espírito Santo habitando no crente, né? E através disso ensinando o crente através de dons, né? E a revelação da palavra. Nós já vemos esse princípio aqui que o Senhor, né? Quando ele começa a falar de coisas que os judeus, os príncipes ali não entendiam, né? É um princípio daquilo que hoje nós podemos ver já revelado, né? Esse mistério revelado através do Espírito Santo, né? Ele revelando através dos apóstolos todo o ministério da igreja, né? Todo o ensinamento seria para a igreja, para os seus, né? Através de crer no Senhor Jesus Cristo, crendo através da sua obra, somos selados pelo Espírito Santo. E a partir desse momento nós começamos a aprender, né, os ensinamentos através desse Espírito que habita em nós, né, através da palavra de Deus. A gente vê isso mas vai ver mais para frente, né? Eu vou abrir aqui só para em João 14. Que diz, né, 14:16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. E no 16, João 16... O Senhor falando do Espírito, né? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então, essa é a característica, né, do Espírito Santo hoje, né, em aplicação para nós hoje, nessa atual dispensação.
Enquanto o Espírito está atuando, né, aqui na Terra, no crente, ele tem essa característica, né, de glorificar a Cristo e de falar daquilo que ele recebeu de Cristo para nos anunciar, né, para nos guiar em toda a verdade. É disso que o nosso Senhor, né, está falando aos judeus, e eles naquele momento não entendiam. Eles se maravilhavam quando ele falava daquilo que já estava revelado, mas quando ele falava de algo que era a respeito do Espírito, algo que havia ainda de ser revelado, que era um mistério, né, que iria acontecer, né, mais para frente, em Atos 2, né, com o batismo do Espírito Santo, em Pentecostes, né, quando começa ali a igreja. Então, ali, nós já vemos princípios disso, né, a gente já vem vendo, né, a partir lá de quando ele fala com Nicodemos, né, tudo que ele fala de coisas espirituais, e ele sendo mestre, né, nas escrituras lá, mestre em Israel, não entendia, porque o Senhor vinha falando de algo que estava oculto àqueles que não tinham essa total revelação, né? Eles também têm um caráter daqueles que não irão receber isso mesmo, né? Porque todo esse conhecimento vem pela fé, né? A fé é o diferencial, é algo que eles não têm aqui, né? Fé. E ele vai falar também, né, desse mesmo Espírito no 38, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Se remete também ao Espírito, né? Ele fala que se confirma aqui no 39, né? E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, porque ainda Jesus não por ainda Jesus não ter sido glorificado, né? Que é a subida do Senhor, né? Depois de um tempo, ele tinha essa promessa que o Espírito Santo desceria, né? Eu vou ficar até aqui, irmãos. Irmãos, eu estava me atentando aqui ao versículo 38, quando diz, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Complementar aqui. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber, os que nele crescem. Porque o Espírito Santo não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Mas me chamou bem a atenção é o 38, né?
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água correrão do seu ventre. Nós bem vemos que depois da ascensão do Senhor Jesus e a glorificação, ele, como prometido, enviou o Espírito Santo para habitar no homem, como bem o irmão Getúlio trouxe, no capítulo 16, vou só retomar aqui, foi 16, quando diz que habita aqui no 14, 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Naquele momento, Jesus Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Ele estava habitando com os seus discípulos, mas os discípulos não recebiam ainda esse Espírito Santo, né? Como tinha a promessa. Por isso que o Senhor diz, porque habita convosco, estava no meio deles, e estará em vós, como ele prometeu. E a palavra nos ensina que quem crê é selado com o Espírito Santo. Mas voltando lá no nosso versículo. Então, nós vemos que em Atos 2, o Espírito foi derramado e foi feito, a gente consegue ler e ver, né, aquilo que aconteceu com os nossos olhos da fé, o derramamento do Espírito Santo e aquela água realmente fluindo, rios de água daquelas pessoas que creram, porque a maravilha, aqueles discípulos faziam maravilhas, as maravilhas aconteciam, rios de água fluíam. E hoje nós não vemos esses rios de água fluindo, infelizmente, para nossa tristeza. Mas por que será que nós não vemos esses rios de água fluindo? Talvez porque os canais que deveriam fluir essa água estejam entupidos. E a gente bem sabe que o entupimento ele não vem de dentro para fora, mas de fora para dentro. E nós entupimos essas vias que deveriam fluir água com as coisas do mundo. Coisas do mundo. São coisas que não fazem parte das coisas do Senhor. Então, essa água, o Senhor, como Ele prometeu, Ele nos deu. E nós temos, mas fica represada, muitas vezes fica represada dentro de nós, porque nós mesmos obstruímos as passagens que essas águas deveriam fluir, deveriam sair. Com o quê? Com as coisas que o mundo nos entope, com as sujeiras do mundo, que nos agarramos e que se agarram em nós, como ontem bem foi dito na reunião. O cristão precisa ter um altar com ele, para estar sempre em comunhão com o Senhor. E aí sim, abrir esses canais para que esses rios de água viva possam fluir como o Senhor Jesus prometeu. Eu queria compartilhar esse versículo e esse entendimento com os irmãos e que os irmãos possam complementar ou até corrigir alguma coisa que foi dita. Até aqui.
Irmãos, aqui no versículo 26, versículo 26, diz, né? E ele aí está falando abertamente, nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Nós vemos aqui essa pergunta, essa indagação, né? Porque, assim, no poder dos príncipes inteiro a sabedoria, né? Os príncipes, esses religiosos, né? E a gente vê aqui também no 32. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas, né? E os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Então, nós vemos esses fariseus e principais e príncipes, toda essa, como que pode dizer, a nata da religião na época, né? Eles que eram, se entendiam como infalíveis, né? Conhecedores da vontade de Deus, o clérigo, né, da época, ouviu do próprio Senhor, o Filho de Deus, coisas que eles não entendiam, né? E o Senhor aqui no 34 fala, né, para eles: vós me buscais e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. E aí esses mesmos príncipes e sacerdotes, né, fariseus, essa nata religiosa da época, atribui essa fala do Senhor a um conhecimento superior humano, porque nós vemos aqui, ó, no 35, disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que não o acharemos? Irá, porventura, para os espertos entre os gregos e ensinará aos gregos? Nós vemos aqui revelado, né, que quando eles não tinham como combater o conhecimento do Senhor Jesus na questão religiosa, daquilo que, sim, instituída por Deus, né, a lei, os profetas, eles colocaram essa sabedoria do Senhor como humana, né, atribuindo aos gregos, né. Então, assim, ele vai para os gregos, porque tem um conhecimento além, né, um conhecimento humano, limitado, não entende a religião, né, que nós temos. E a gente sempre vê isso levando para os dias de hoje, né? Ou aqueles que têm um entendimento humano superior, na palavra nós vemos os gregos eram assim, né? Ou aqueles que têm o poder da palavra da religião, né? O poder da sabedoria da religião. A gente vê muito esses dois sistemas, né? A sabedoria humana e a sabedoria religiosa sendo senhores, né? Sendo dignos de serem ouvidos e aceitos por terem essa posição. Mas o cristão não. O cristão tem um Senhor, né? O cristão, ele tem a quem recorrer e buscar a verdade. A verdade está no Senhor Jesus Cristo, aqui revelado, né? A gente vê isso também, já mais diretamente para a igreja, né? O ministério do Espírito Santo, em 1 Coríntios 2, aqui mesmo. Aqui Paulo falando dessa palavra revelada, desse ministério revelado pelo Espírito Santo, né? De que nada tem a ver com a sabedoria, né? Vamos ler, né? Melhor. 1 Coríntios 2, 4. Paulo fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo, né? E de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas
no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, que hoje, né, para nós, graças ao Senhor, não está mais em mistério, né? Foi revelado, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes, né, esses príncipes justamente aqueles que o Senhor, né, que estavam tentando ali prender o Senhor, né, ou matar, esses mesmos príncipes, sacerdotes da religião, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se eu conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que de nós é dado gratuitamente por Deus. Acho que eu li quase o capítulo todo aqui, né, do capítulo 2 aqui de 1 Coríntios 2, mas é que fala, né, mais diretamente hoje para nós, né, que vivemos a dispensação da graça de Deus e o ministério do Espírito Santo habitando no crente, né, de que tudo que é revelado, essa doutrina que o Senhor falou no nosso capítulo, né, ela é ministrada pelo próprio Senhor através do seu Espírito, né, através dos dons dados, né, aos homens. Isso vai falar lá em Efésios, né, do ministério do Espírito Santo no crente hoje, né, ministrando a palavra de Deus, a doutrina, né, a doutrina dos apóstolos veio através do Espírito habitando no homem, né, no crente, e assim nós podemos conhecer, né, o Senhor, porque o Espírito fala daquilo que recebe do Senhor, e hoje podemos ter a mente do Senhor, né, graças ao Espírito habitando em nós e a sua palavra. Até aqui, irmão. O irmão Getúlio faz um favor, depois coloca no nosso capítulo, o versículo 23. O irmão Getúlio trouxe... Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, irmão. Então, o irmão Getúlio trouxe essa parte dos príncipes, né, que o Senhor, ele, pelo seu grande poder, ele escondeu isso, né, dos homens e das suas sabedorias humanas, né? E revelou aos pequenos que ele haveria de consagrar com a sua misericórdia redentora, em outras palavras, a salvação propriamente dita. No versículo 23 diz aqui: se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Então, os irmãos veem que não existia nessa época aí, em relação ao Senhor, que o amor se paga com amor, né? É um ditado muito bonito, né? Mas esses homens, realmente, como o irmão trouxe agora há pouco,
o Senhor não permitiu que eles soubessem. O Senhor deixou eles se estribucharem na sua sabedoria carnal, diabólica e que não serve para nada, né? E ele, por grande misericórdia, ele fez esse trabalho, né, tão divino, vamos dizer assim, porque ele curou uma pessoa. E o que seria a circuncisão? A circuncisão era um protocolo que haveria da lei judaica que precisava ser cumprido mediante, né, essa legislação que eles tinham. Nada mais era do que isso, para realmente caracterizar que era um judeu, né, realmente obediente à lei e assim sucessivamente. Mas, na verdade, o Senhor veio, né, amando do Pai, obediente ao Pai, e como ele foi um visionário com o poder de saber o que vai acontecer amanhã e ele poder mudar até o que vai acontecer amanhã, com muito amor, ele se submeteu a todas as coisas aqui nessa terra para que seja cumprido, para que fosse cumprido essa obra de misericórdia que ele fez por todos nós. Os irmãos, ele ainda explicou para eles, né? A lei de Moisés, vocês estão reclamando porque eu curei alguém, né? Fiz uma maravilha. E o homem que vocês circuncidaram no sábado era só para cumprir a lei de Moisés, né? E vocês estão se indignando porque eu fiz algo muito maior que isso que vocês fizeram, que não ou o sábado respeita o sábado, ou não, né? Mas como era do interesse deles, realmente é aquele ditado que hoje a gente diz, né? Vou puxar a brasa só para a minha sardinha, a sua não. Então, o Senhor, com todo esse amor, ele sempre foi execrado, né? Mas isso aí já era um plano de Deus, Pai, para que essas coisas se sucedessem, para que essa obra, na íntegra, ela ficasse completada com a consagração, né, do Senhor Jesus, e também, depois, ao longo, né, como os irmãos já explicaram bem acerca do Espírito Santo, que ia ser deixado aqui para todos aqueles que crescem, né? Tanto é que, à medida que nós cremos no Senhor, qualquer um de nós, né, nós que já conhecemos isso, já passamos por isso, podemos até falar verdadeiramente dessa parte que é muito maravilhosa. Quando a pessoa crê no Senhor, de sincero coração, e vê que ele veio nessa terra, derramou o seu sangue, passou por um processo brutal, e depois ressuscitou ao terceiro dia, para que nós alcançássemos essa misericórdia, então o Espírito Santo ele já fica no coração de todo aquele que crê. Tanto é que depois é explicado que aquele que crê no Senhor, ele não perde a salvação. Ele não vai ser um apóstata. Como diz carinhosamente nosso irmão Batista, é um ovo que já está frito e ele não tem condições de voltar a ser um ovo que saiu da galinha e na forma que ele é, na sua naturalidade, né? Então, é uma semelhança muito até pitoresca, engraçada, mas é a verdade, né? Então, não será uma apóstolo, porque já tem o Espírito Santo dentro dos corações. E como o irmão Getúlio explicou acerca desses príncipes, né, que eles não haveriam né, o Senhor, assim, pelos seus desígnios, esse povo não ia ter conhecimento, porque ele escondeu isso dos sábios, dos grandes religiosos, os homens poderosos, né, e tanto o título, essas coisas, então ele deixou esse povo, né, e aos pequenos, ele veio com a sua misericórdia. Pequeno, irmão, no sentido da palavra, porque hoje tem grandes homens sábios, né, amorosos, que chegaram, alcançaram até posições de honra aqui nessa terra, e crê no Senhor Jesus, né? Crê
Então, ele também é um salvo em Cristo, independente da fortuna que tem. Então, a gente não pode generalizar isso aí, que nem o sistema legalista faz, né? Eles acham que o rico é isso, o rico é aquilo. Não, nós não procedemos assim, porque só o Senhor conhece os corações, né? Certo que na pobreza, no sofrimento, a pessoa se submete ao Senhor e clama ao Senhor por misericórdia. Mas, geralmente, aqueles que têm as suas fortunas, eles já depositam o coração nessa parte. Mas aqueles que o Senhor realmente quer que obedeça a Ele e quer que ele venha, né, até Ele, então, independente do estado social da pessoa, da sua condição financeira, aquele vai ser um servo do Senhor, um cristão, propriamente dito, que creu no Senhor e está selado com o Espírito Santo, conforme os irmãos explicaram aí, que Ele nos ama, Ele coloca essa força no nosso coração para desencorajar a todos nós que, se a gente vê como uma palavra de ontem, que foi maravilhosa também, se o nosso olho olhar qualquer coisa, o Senhor, pelo seu grande amor, Ele coloca essa força em nós para que nós venhamos a desviar o nosso pensamento daquela visão, que pode ser um endereço do pecado com CEP e tudo. Então, o Senhor já nos desvia daquilo e já leva nós pelo caminho que Ele está levando até a sua glória. Né? Então, é muito maravilhoso isso. Até aqui, viu, irmãos? Irmãos, eu queria aproveitar essa deixa aí, essa fala dos irmãos, o Marcos trouxeram, falando dos principais, né? E nós vemos que nos versículos 47 ao 49, vou ler aqui rapidamente para os irmãos, responderam-lhe, pois, os fariseus, também vós foste enganados, ou dos fariseus, mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nós vemos que esses principais e os fariseus, por terem conhecimento das Escrituras, eles se achavam acima de todo mundo, de qualquer coisa. Nós vimos que, um pouco antes, só para encurtar, não vou ler, mas que eles mandaram servidores para prenderem o Senhor Jesus. E a resposta que eles tiveram, por não trazerem, viram que não trouxeram o Senhor Jesus preso, foi, no 46, né, o versículo 46, os servidores dizem: nunca homem algum falou assim como este homem. Foi a resposta que eles conseguiram dar, por ouvirem o Senhor Jesus falando. Foi suficiente. Mas para esses principais e fariseus, o orgulho tomava conta deles, né? O orgulho tomava conta por eles terem um entendimento maior que os outros das Escrituras. Entendimento não, conhecimento. Mas que entendimento eles não tinham. O que faltava mesmo era conhecimento, ou era o entendimento das Escrituras. Ao ponto de eles, da rejeição que eles tinham por o Senhor Jesus, eles quererem e acharem que toda a multidão deveria ter aquela rejeição que eles tinham. Porque se não tivessem, olha o que ele diz no 49, mas esta multidão que não sabe a lei é maldita, porque se não tivesse o mesmo índice de rejeição que eles tinham do Senhor Jesus, para eles essa massa já era ignorante, era burra, porque eles tinham conhecimento, achavam que o Senhor não viria da Galileia, não era o Cristo, porque o Senhor, eles julgavam, como eles falam mais de uma vez, ele diz aqui,
onde ele fala aqui da Galileia. 52. Responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galileia? Examine e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E eles já tinham falado antes também que Jesus era da Galileia e de lá não viria. Mas eles não tinham entendimento para entender o que o Senhor Jesus disse no versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Eles não julgavam pela justiça do Senhor, eles julgavam pela aparência do Senhor, até porque nós sabemos, do lugar que o Senhor Jesus, eles conheciam que fosse, da Galileia, né? Então, eles julgavam pela aparência, principalmente por o Senhor ser um homem, como nós já lemos algumas vezes em Isaías, sofrido, com aparência desprezível, que ninguém se chegava a ele. Então, era esse o entendimento que eles tinham. E, por eles terem um conhecimento das Escrituras, Jesus teria que ser diferente para que eles pudessem aceitar. E aquela multidão que não aceitasse a rejeição que eles tinham se tornava burra, ignorante e, além de tudo, maldita. Então, fica aí uma figura para nós, né, que nós não nos inchamos, né, não vamos nos inchar com o conhecimento que o Senhor nos traz, porque o conhecimento é do Senhor, e como o Senhor falou lá no versículo 38, essa água tem que fluir, tem que sair de dentro da gente. Primeiro, porque não é de nós, ela foi colocada ali. Que a gente tome isso como uma figura, um exemplo para nós, para que a gente não caia nesse mesmo erro de achar que sabe mais do que o outro, de achar que tem um conhecimento maior, e que o outro passe a ser não maldito, mas sem conhecimento e até ignorante. Só até aqui, irmãos.
Nosso tempo já deu, né? Nenhum irmão tem as considerações finais aí para... Às vezes, alguma incerteza quer fazer algum comichão dentro do nosso coração, da nossa mente, em relação à salvação, né? Mas o Senhor, que é o dono da salvação, e nós, imerecidamente, fomos colocados no seu colo, propriamente dito, porque o amor dele foi tão grande que ele colocou no nosso coração a fé, que hoje nós possamos dizer com toda a convicção: eu sou um salvo em Cristo Jesus, porque imerecidamente ele colocou no meu coração essa fé, cumprindo lá o livro de Efésios. Aqui no nosso capítulo anterior, só vou ler esse capítulo, irmão, nós já vamos encerrar, né? O 6, no versículo 37, não precisa abrir, irmão, aqui eu já leio, é um versículo só. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso sela dentro do nosso coração a certeza que um dia nós estaremos com o Senhor por todo sempre, numa felicidade que nunca vai ter fim. Podemos dar graça, então, irmãos? Deus, nosso eterno Pai, somos agradecidos por esta noite, Pai, por ter nos reunidos mais uma vez nessa forma eletrônica, mas o teu carinho não faltou. E assim, Pai, vimos que hoje, novamente, no teu cesto de misericórdia, o Senhor tirou das tuas preciosidades e colocou sobre nós, colocando dentro do nosso coração e nos certificando mais uma vez que o Senhor um dia
por intermédio do teu Filho amado, que deu a vida por nós, vai consagrar também a nossa permanência eterna na glória celestial. Pai, nós agradecemos e pedimos, olhe por cada um que compareceu nessa live, estenda a tua misericórdia em favor, junto às suas famílias, e aquele que espera de ti, ó Pai, a solução de seja o que for, que a tua misericórdia possa ser derramada sobre esse teu filho também, segundo o teu santo querer. E assim elevamos mais uma vez todo o nosso agradecimento pela tua misericórdia e bondade, Pai, no nome santo e precioso do teu amado Filho Jesus, nosso Senhor, que vive contigo glorificado à tua direita por toda a eternidade. Amém. 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 Boa noite a todos aí. Boa noite. Bom, os cantores aí, que Boa noite, ninguém boa vai noite. cantores. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcélia. Boa noite, tudo bem, minha linda? Tudo, minha flor e Gi, as criançadas aí, todo mundo. Oi, Dani, tudo bem? Tudo, minha flor. Júlia, boa noite. Júlia, linda. Ó, ó o Gustavo lá. Beijo. Beijo, Boa irmãos. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Tchau, Irmãos, Bu. olha, só falar uma coisinha. Beijo. Está sendo discutido lá, coisa lá, material dos homens lá, né? A possibilidade de retorno, né, dos cultos aí, vamos dizer. E nós estamos enquadrados nesse grupo, né? Quem sabe a gente volta com as nossas reuniões. Vamos ver, o Senhor é que sabe, né? Entendeu? Tá sendo decidido isso lá, né? É porque eles têm assim um pensamento, é uma coisa que a gente tem que olhar e não falar nada mesmo e ficar quieto, que tudo ao Senhor pertence. Mas, em parte, as pessoas, os psicólogos, eles estão certos. Eles querem que as igrejas abram, né? Porque as pessoas, mediante o que está acontecendo, nessa crise toda, as pessoas acabam entrando numa psicose, né? Se desesperando, e se tiver lá numa igreja, segundo a tradição humana, a pessoa pode se sentir melhor, né? Sentir melhor só para o Senhor. Mas tudo bem, eles estão com esse propósito, não vamos dizer que está errado, né? Quem sabe, né? Aí todo mundo volta a se reunir. Vamos ver, Deus que ajude, né? E também esclareça para eles a verdade, tudo, né? Não sei se eu falei alguma coisa errada agora, os irmãos perdoem, viu? Amém, irmão. Esperamos que volte, né, ao normal. A gente se reunir. Eu vou ser primeiramente lido lá porque é a primeira vez que eu vou me reunir com vocês assim. Eu só me reuni através do online. Então, vai ser bom, viu, irmão? Vai ser bom, hein? Aham. Irmão, só para falar, esses dias eu falei com o pastor da minha denominação que eu estava congregando, né? Aí eu expliquei para ele a situação certinho, mandei uma mensagem, texto, né? Explicando para ele, que é uma situação bem complexa de falar, né? Que tem muita gente que não conhece. Mas ele compreendeu, né? Falou que o importante é a gente estar unido com Cristo, né? Da melhor forma possível. Aí foi que eu deixei avisado. Ele não podia te falar coisa melhor, né? Se a pessoa está com Cristo, realmente é a única opção que a pessoa tem, né? Ele falou a verdade pura, né?
E não Sim. ficou te questionando, né? Isso é É. muito importante. E que o Senhor possa olhar por ele também. E Amém. saiu da boca dele uma grande verdade para você, né? É só o Senhor Jesus mesmo. Não tem outro, né? É, irmão, verdade. Que bom. Que bom. Bom, Zé, vou dar boa noite. Meu celular está descarregando. Tá bom, irmão. Boa noite a Tá bom, todos, irmão. então. Boa noite. Depois de Até ligar. mais. Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite, irmão Zé Cláudio. Todos, Tudo, irmão. Deus. Deus guarde cada um. Amém, amém, amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, amados. Boa noite, até mais, irmãos.